Olá, ouvintes da Jovem Pan, eu sou Adilson Brevilhelli, nós estamos começando a nossa edição do Jornal da Manhã, edição local Presidente Prudente, desta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Nosso companheiro Eudes Figueiredo está de licença durante essa semana para suas merecidas férias e a gente está aqui com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha e Jesse, e as considerações e o nosso bom dia. Bom dia, Padilha! Bom dia, Adilson, bom dia, Jesse, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, uma boa semana para todo mundo. Eu acho que o assunto ainda no nosso destaque tem que continuar a ser a história da vacina, né? Eu vou continuar deixando meu recado aqui para nossos ouvintes, dizendo o seguinte: nenhuma pandemia pode acelerar a ciência. Você vê agora os movimentos STF, você vê o movimento de mudar o regulamento da Anvisa, diminuir o prazo de comprovação científica. Vai adiantar o quê? Não vai adiantar nada. Se você está achando realmente que a vacina vem para resolver, pesquise. A vacina é uma esperança, sim. Temos que torcer por ela, mas não existe na história do mundo nenhuma vacina que antes de 5 anos deu resultado. Não vai ser em 7 meses que isso vai acontecer. Repito, o livre-arbítrio de tomar é seu, mas pesquise. Nem a indústria da Coronavac, por exemplo, a vacina da China, ainda disse ou comprovou o resultado dessa vacina. A história, a insistência do Dória parece mais ou menos aquilo assim, ó, libera a compra da vacina que eu libero o comércio. Agora, se você quer ser conduzido por isso, por essa pressão, eu continuo dizendo, o pânico mata mais do que o vírus. E o vírus é perigoso. Temos que se cuidar, sim, mas conviver com ele é uma realidade. A vida não pode parar e a vacina não é isso tudo que estão vendendo para você. Cadê aquele discurso da comprovação científica da cloroquina? Por que agora também não exigem a comprovação científica da vacina? É só refletir, pô. Bom dia, Jesse. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson. Bom dia, Padilha. E o Eudes aqui. Espero que esteja nos escutando lá das suas tão merecidas férias, né? Um grande bom dia também aos nossos ouvintes e uma excelente semana a todos vocês. O meu destaque vai para as últimas determinações aí do nosso governador Dória com relação a São Paulo. Vai ser aí um final de ano complicado. Não teremos aí o rodízio continuando, estenderemos alguns horários, não poderemos vender bebida alcoólica em nenhum lugar, vamos decretar aí a falência de todos os estabelecimentos, bares, restaurantes do estado de São Paulo, mas eu ainda aposto na ciência, aposto na evolução da raça humana, aposto sim que eu espero com toda a fé que essa vacina venha realmente resolver o nosso problema. Eu acho que Deus nesse momento ora por nós. E vamos aí buscar a salvação de tudo, que o Brasil não pode parar e o mundo também não pode parar. Pois bem, nossa segunda-feira, as considerações dos nossos comentaristas. E olha só, nossa primeira nota de hoje. Presidente Prudente, sem desculpas, a CPI do transporte envia documentos para o prefeito Nelson Bugalho. Pois é, uma coisa que o prefeito mais sabe fazer, sem dúvida, é analisar autos de processo. Não é, Padilha? Eu acho que eu não entendo essa pressa, né, de encaminhar para o Nelson. Nós estamos em fim de governo, gente. Tem 15, 20 dias aí para terminar o governo. Esse abacaxi para o nosso próximo prefeito, o Ed Thomas, é um abacaxi de cascadura para ser descascado. Por quê? Eu, como já disse em outras vezes aqui, tive a oportunidade de dizer, eu acho sim que tem que ser chamada a responsabilidade da empresa no sentido de cumprir o contrato. Mas o rompimento de um serviço tão essencial assim, a gente já viu isso no passado, e quem pagou o maior preço aí até se ajustar tudo foi a população, aquela que realmente precisa de transporte urbano, né? Transporte público. Então, eu acho que isso tem que ser feito com cautela. Eu acho que o Ed Thomas vai ter que ver isso com muita cautela, muito cuidado, sereno, como ele sempre foi para as coisas, e tomar a melhor decisão para a população de Prudente. E eu encerro meu comentário aqui, meu caro amigo Adilson Gesto, dizendo o seguinte: a turma aí que está proibida de fazer festa, aluga um ônibus e faz dentro dele. Cabe até 40 pessoas, porque pelas autoridades, dentro de ônibus público não pega o vírus, viu, Jesse? Pois é, Jesse, essa posição de que tudo pode, onde tem aglomerações de pessoas, mas para aplicar o pânico, o governador resolveu, mais uma vez, colocar suas manguinhas de fora, né?
Na verdade, o que aconteceu aí é que nós passaremos um final de ano complicadíssimo, né? Inclusive, completando o que o Adolfo falou, eu fiz uma postagem assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos salvar a empresa de ônibus. A ideia que nós demos, arrancam todos os bancos e vamos nos aglomerarmos ali dentro. A empresa vai bombar no final de ano. Rapaz, o negócio foi para tudo quanto é lado, né? Inclusive, um amigo meu me ligou de São Paulo. E é isso aí, gente. Eu acho que tudo tem que ser tomar muito cuidado. Com relação a esse detalhe aí do transporte público de Presidente Prudente, é aquele negócio. Nós temos aí o que já começou errado lá em 2017 com a licitação, terminou errado. Quantas vezes nós falamos sobre isso? Quantas audiências públicas falamos sobre isso? Quantas denúncias foram colocadas no Ministério Público? E a coisa terminou. Agora, uma intervenção seria, talvez, aí, ou primeiro chama, né? O Ed Thomas é bem coeso com relação a esse tipo de coisa, chamar a empresa para conversar, vai dialogar com ela, ver o que pode ser feito, né? Dentro ali dos trâmites legais, e espero que resolva, porque esse governo, ele já colocou ali, apertou o botão do piloto automático e já está em voo de cruzeiro para o seu final, ou aterrissagem, né? Como queiram. Muito bem, e a gente sempre fala aqui da situação da Covid, e agora o nosso município, a cidade de Presidente Prudente, foi consagrada aí com a 5ª posição como a cidade com maior alta de óbitos por Covid no estado de São Paulo. Padilha, você acha que esses números, de uma certa forma, nos colocam nessa posição mesmo? Olha, eu acho que sim. Vamos analisar isso aqui em 2 pontos, como o Eudes já me ensinou outro dia. Primeiro ponto que a gente tem que analisar e sempre lembrar aqui com a responsabilidade da nossa audiência é que o Covid é um vírus perigoso, se ele não for tratado de forma preventiva. Mas um dia ainda, essa história toda, desse pânico todo, ainda há de se chegar a estudar quais foram os óbitos com Covid ou de Covid. Eu acho que é aí que está o problema, entendeu? Nós temos aí, infelizmente, amigos da gente que hoje está na UTI, infelizmente, que teve Covid, sarou do Covid, mas a fragilidade pós o Covid deu problema e ele tem que ser internado. Então, há uma diferença, né? Isso aí que a gente vai ter que avaliar depois, apurar esses números. Se nos Estados Unidos, de 200 mil mortes que foram pesquisadas, apenas 6% elas foram dadas de morte como Covid. Depois descobriram que a maioria era de Covid, não com Covid, né? Então, quer dizer, eu acho que aqui no Brasil, imagine como é que deve ser isso, né? Nós temos aí vários registros na internet de famílias brigando, dizendo que o ente querido dele não foi a Covid que matou, ele tinha um monte de problema. Nós tivemos vários casos desses, inclusive aqui em Prudente, tem gente que fala aí em rodinhas de amigo, né? Mas é muita pressão, né? É muito pânico, é muito susto. E eu digo o seguinte, melhor do que estar agora todo mundo aqui em Presidente Prudente, ou uma parte que está aí brigando pela vacina, uma vacina sem comprovação científica ainda, eu penso como o Jesse na abertura dele. Só se for Deus, com um milagre, e a gente que acredita, realmente essa vacina der o resultado que estão falando que ela pode dar, todas elas, não uma só. Mas eu creio o seguinte, nós teríamos que estar brigando aqui, os prudentinos, para um hospital de campanha, porque os nossos hospitais estão lotados, não é só por causa do Covid, é porque nós atendemos uma região toda, é porque nós temos, como eu e o Gé sempre falamos aqui, uma população carcerária de mais de 30 mil presos. Então, a capital do Oeste Paulista merece um hospital de campanha. E o governador deveria estar olhando isso, os nossos representantes deveriam estar olhando isso, e o nosso deputado Mauro Bragato deveria estar cobrando isso do governador. Que monte um hospital de campanha, só pelo motivo de ser a capital regional do Oeste Paulista. Os nossos hospitais estariam hoje com 50% a 55% de ocupação. Estaria resolvido. Isso sim é uma gestão eficiente. Isso sim é uma gestão preventiva. Não sei se o Jéssica concorda comigo, mas eu creio que nós falamos sempre, ele deve concordar com uma parte. Mesmo, Jéssica, você concorda com o Padilha? Concordo, algumas coisas eu concordo, não tenha dúvida, né? E até ratifico aqui algumas situações. Presidente Prudente hoje tem 10 leitos para cada 100 mil habitantes. Araçatuba tem 15 leitos para cada 100 mil habitantes. São José do Rio Preto tem 23 leitos para cada 100 mil habitantes. Onde é que está o erro aí? Agora, é lógico, nós estamos aí. Uma coisa interessante que é bom nós frisarmos aqui, vamos em duas etapas também, como o Adolfo colocou. Primeira questão é o seguinte:
Nós tínhamos antes 67%, 70% de leitos ocupados estavam na faixa laranja ou vermelha. Hoje nós temos 100% dos nossos leitos ocupados estão na faixa amarela. Onde é que está a mágica disso? Eu entendo... Onde faz sentido isso, Jess? Onde faz sentido? Eu entendo que existe, sim, um caos armado, tá? Um caos armado por conta de que, olha, o Dória ele está apostando todas as fichas dele nessa vacina. Todas as fichas deles estão sendo apostadas nessa vacina. Ou seja, nós vamos chegar uma hora que ou vacina ou complica. Um detalhe importantíssimo, hein? Importantíssimo. As pessoas morrem de Covid ou por Covid, tá? E nós tivemos, sim, foi até desmentido lá do Alexandre Garcia, nós tivemos um aumento de 190 mil casos de mortes. O registro civil está lá para quem quiser ver. Ele, inclusive, falou, errei, tá? Errei, tá? Então, o que acontece? A Covid acelera a morte de algumas pessoas, principalmente com questões de comorbidade, e algumas pessoas que realmente os efeitos acontecem de uma maneira mais radical. E outras pessoas não acontece absolutamente nada. Então, isso é que é importante. Nós precisamos, sim, de um hospital de campanha, né, Adolfo? Nós precisamos, sim, de um hospital penitenciário. Não concordo com esse pessoal continuar andando no meio de gente de bem, tá? Que pagam a conta. Pode ser feito ali em Venceslau e necessariamente um outro hospital regional ali em Epitácio ou Presidente Venceslau também, até por compensação de tudo que nós somos obrigados a passarmos aqui no Oeste Paulista, tá? Então, algumas coisas aqui precisam sim ser muito bem colocadas. Quem fará isso? Os nossos políticos. A nossa representatividade política, da qual nós não temos e estamos citando aqui há muito tempo. Pois é, e lembrar sempre a população que nós não devemos relaxar, não devemos descuidar das medidas de segurança, que você usar máscara e evitar ao máximo aglomerações de pessoas e também manter a mão sempre higienizada com álcool gel. Isso é um fator preponderante para que você também não seja contaminado. E as pessoas acabam esquecendo, muitos já até relaxaram e acham que o vírus não entra por aí, né? Mas seguindo com o nosso Jornal da Manhã, uma coisa que também pega nesse país, que nós pagamos um preço muito alto, que é a questão da prisão de segunda instância. E a PEC, que cuida dessa questão, ela desidratou, segundo o Fábio Trage, que é o deputado federal relator da proposta, que está no Congresso para ser votado praticamente há mais de um ano, e ainda vai ficar para 2021, não é, Padilha? Olha, veja bem, não é que ela desidratou. O deputado Fábio Trage está sendo educado, e na própria matéria você vê, Rodrigo Maia não colocou ela em votação, como ele não colocou em votação várias coisas. Mas é muito fácil, a imprensa sempre ela busca um caminho, é interessante isso. A criatividade que eles têm de buscar um caminho para no final chegar e falar é culpa do Bolsonaro é uma coisa de impressionar, né? Na verdade, o Rodrigo Maia sentou em cima dela porque lá no Congresso, uma grande maioria, se isso aí for votado, vai ser preso. Esvazia o Congresso. Vai ter que fazer outra eleição. E a casa cai para quase todo mundo lá. Não sobra quase ninguém, a gente sabe disso. Agora, a população não pode ir para as ruas, né, por causa do vírus. Não é aconselhável ir para as ruas. Então, não é que desidratou, faltou interesse do Rodrigo Maia, mais uma vez, de colocar isso na agenda. E o Rodrigo Maia, ele anda bufando lá em Brasília, né? Você lê os comentários políticos, ele está inconformado de perder a boca que ele vai perder. E outra, ele não cumpriu os acordos quando ele se reelegeu pela terceira vez, na última agora que ele foi presidente da Câmara. Ele traiu principalmente o Arthur Lira, que agora é o sucessor dele com apoio do governo, e ele está perdendo todos os espaços. Porque o Arthur Lira, junto com a turma, está dizendo, você não cumpriu comigo aquilo que você se comprometeu. O que você quer agora? E não precisam dele agora para vencer a eleição. Quer dizer, quem desidratou, na verdade, foi o Botafogo, assim é conhecido na lista da Odebrecht, que sentou em cima de vários projetos importantes para o Brasil e não votou por birrinha contra o Bolsonaro e coluio com os amigos dele, que também fazem parte da lista da Odebrecht. Pois é, essa questão da segunda instância, se ela fosse aprovada e entrasse em vigor, certamente era uma grande facada na corrupção que assola esse país. Simplesmente a gente começaria a passar o Brasil a limpo, não é, Jesse?
Eu concordo também com uma afirmação do Padilha. Eu não sei aonde que o presidente da República entrou nessa história. Afinal de contas, a deliberação total era do Congresso. Você sabe o que faltou? Quem está nos ouvindo pelo rádio não vai ver. Também não vê o que o Padilha tem ali, duas bandeiras do Brasil. Mas do lado da minha mesa tem isso aqui, ó. Uma bandeira, é um coisinho da minha bandeira, daqui no escritório, na minha casa, eu tenho isso aqui, ó. O dia que vocês, congressistas, começarem a honrar um dos maiores símbolos do nosso país, esse país começa a tomar um pouco mais de vergonha na cara. Principalmente pelo seguinte, não foi aprovado porque você, Maia, não colocou para ser discutido a prisão em segunda instância, como você não colocou o fim do foro privilegiado, como você não colocou outros 10 projetos do governo que não estão ali parados, criando teia de aranha para serem votados. E agora, que na verdade ali o Fábio Tradi foi até meio simpático, né? Mas ninguém mais aguenta mais, todo mundo, até os amigos próximos ali de partido, não estão aguentando mais o Maia por conta da conduta que ele vem tendo ali durante todo o seu mandato. Completando aqui o que o Padilha disse, são quase 200 congressistas envolvidos em processos da Lava Jato. Se isso aí cair, principalmente o voto, né, de anulação ali, de prisão de segunda instância, for votado, aprovado, e também o fim do foro privilegiado, tem muita gente aí que vai ter que se virar com a justiça. E eu espero que isso um dia aconteça. E olha só, a Câmara dos Deputados aprovou durante uma sessão virtual, nesta quinta-feira, dia 10, o relatório de projeto de lei 4372 de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o famoso Fundeb. E ele ainda tem que ser aprovado até o final deste ano. Até que enfim saiu esse Fundeb, Padilha? Microfone. Até que enfim, né? E aumentou significativamente, né? De 10% para 20% de forma gradual durante 6 anos. E mais uma novidade, né? Quem tentou atrasar, quem tentou boicotar? A oposição, PCdoB, porque eles sempre inventam problemas naquilo que, quando eles tiveram a oportunidade de corrigir, uma boa educação, atingir a todo mundo, quando eles veem que eles podiam ter feito isso e não fizeram por motivos que a gente sabe quais, e não vamos aqui, senão a gente perde o programa todo, quando eles veem alguém fazendo e sabendo que vai dar o resultado positivo, né, Jéssica? Eles correm lá e pumba, e tenta cortar, tenta atrasar, tenta fazer tudo. Mas agora já foi aprovado. A educação é um dos caminhos da salvação dessa nação. A educação precisa-se. Eu me lembro que essa semana o Jesse ou você, Adilson, fez um comentário de que os nossos livros didáticos, na base, são 100% de ideologias progressistas. Foi o Jesse, né? Então, a educação não só precisa de verba, como precisa de uma mudança radical. Precisa de uma mudança dentro do seu conteúdo, lá dentro. Precisamos colocar professores com cabeça um pouquinho melhores, temos muitos, mas colocar professores que entendam que a família é importante, que contam a história verdadeira do Brasil, ensinamentos dos quais nós precisamos para que essa nação realmente seja uma nação próspera para os nossos filhos e para os nossos netos. Pois é, a gente analisa que 10% da participação da União era bem pouco. Ia levar até 23%, exatamente 23%. Em 6 anos, ainda continua sendo pouco, porque o Brasil hoje ele tem como uma das piores educação de nossos jovens perante o mundo inteiro, não é, Jesse? Olha, é importante que nós entendamos o que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, o Fundeb. O Fundeb é o complemento para a educação dos municípios. Hoje, nós temos, através da LDO e da LOA, são leis aí orçamentárias, 25% dos recursos do município são aplicados na educação. Não é pouco dinheiro não, gente. Agora, onde que está o problema? Por que nós temos uma educação tão problemática no nosso país? Grande parte desses investimentos eles são gastos na atividade meio, onde mantém-se a educação. Tá? E o contrário justamente do que eu defendo é que grande parte desses recursos sejam gastos na atividade fim.
E onde que é a atividade fim? O professor e o aluno, sendo o aluno o centro de tudo e o professor o fundamento de tudo. É ali que nós temos que investir, tá? Na ponta. E, por exemplo, o Felipe Rigoni, lá, que é o deputado, até foi lá, falou assim, votou contra o envio dos recursos para o Sistema S. Para quem não sabe, o Sistema S, né, Sesc, Senai, SESI, tá? Que todo mundo conhece aí. Mas eu era a favor. Eu entendi muito bem o voto dele. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui a todos os munícipes de Presidente Prudente. Sexta-feira, eu participei de uma reunião do COMED, onde nós aprovamos aqui em Presidente Prudente um currículo municipal baseado na PHC, Pedagogia Histórico-Crítica, que é totalmente baseado em conceitos marxistas, onde quem adota a PHC tem a intenção e a finalidade de mudarmos o nosso sistema para um sistema socialista, caminhando para um comunista. Quem quiser ver, está lá na minha página, Fernando Gess, do Facebook, eu fiz um vídeo, inclusive com depoimento de Demerval Saviani e de Newton Duarte, tá bom? Está lá para quem quiser ver, foi aprovado sexta-feira. Eu fui um dos únicos que lutou contra isso durante quase 1 ano e meio. E sexta-feira nós tivemos aí a aprovação desse currículo. Parabéns! Hoje, o Presidente Prudente tem um currículo marxista baseado em Karl Marx. Parabéns à nossa educação. Então, gente, é importante. Dinheiro é importante, educação. Sim, o Presidente Prudente tem um IDEB de 6,7, tá? E nós temos recursos. Várias cidades ao nosso entorno não têm recurso próprio, depende do Fundeb e tem um IDEB maior que o nosso. Parabéns a essas cidades. E aqui nós não conseguimos nem dar uniforme e nem livro para os nossos alunos, porque nós abdicamos do currículo paulista, onde era tudo de graça, e agora teremos que pagar por tudo. Parabéns à nossa educação de Presidente Prudente, vocês estão no caminho certo, e eu, na verdade, devo ser um grande imbecil. Pois bem, nós vamos terminando por aqui a nossa edição desta segunda-feira, do dia 14 de dezembro, agradecendo aos nossos comentaristas, Jesse e também Padilha. E amanhã a gente estará de volta na terça-feira com mais uma nova edição. A você, ouvinte da Jovem Pan, continue ligado conosco na estação que mais informa você em 101,7. A número 1 no Brasil. Um grande abraço, uma ótima segunda. Bom pra caralho, hein, meu?